Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, e o versículo 1, glória a Deus, até o versículo número 8, parábola do juiz iníquo, diz o texto sagrado, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Sentai-vos, queridos irmãos. Glória a Deus. 3 grandes coisas nós não podemos abrir mão. 3 grandes coisas nós precisamos ter na nossa vida. Olhar para essas 3 coisas que nós vamos falar alguns minutos aqui. A primeira é a perseverança. A segunda é a renúncia. E a terceira é a paciência. Pense bem nessas 3 palavras: perseverança, renúncia e paciência. Quando falamos de perseverança, nossos pensamentos voaram para o texto do capítulo 18 de São Lucas, quando Jesus contou uma parábola de uma certa viúva e de um certo juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Mas nesta mesma cidade tinha esta certa viúva, que todos os dias ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra os meus adversários, ou contra o meu adversário. Uma viúva lesada. Em primeiro lugar, ela era uma mulher de idade avançada, portanto não tinha uma resistência no seu discurso e na sua presença como pessoa para discutir com o seu exaltado juiz. Em segundo lugar, ela não tinha um esposo para responder por ela, para comprar a parada e dizer: eu estou aqui para responder por ela. E em terceiro lugar, ela não tinha dinheiro para pagar as coisas necessárias para a atitude desse juiz, talvez o processo, o desenvolvimento do processo. Mas ela tinha uma coisa que ninguém pode tirar da vida dessa mulher, nem na história, ninguém pode apagar: é a sua perseverança. Ela perseverou, ela insistiu, ela não desistiu. Ela foi um dia e não foi atendida, e foi outro dia e não foi atendida. Ela está lutando contra uma resistência grande, um homem ímpio, iníquo, dominado pela iniquidade, que não teme a Deus e não respeita os homens. Imagina a oposição que ela enfrentou, uma pessoa que não teme a Deus e não respeita os homens. Como iria agir com aquela frágil senhora? Mas ela foi mais uma vez, e foi várias vezes.
até que este homem, de tanto ouvir o clamor e o pedido desta mulher, de tanto recebê-la na porta do seu escritório, no seu gabinete de juiz, ele perdeu a paz e disse consigo: ainda que eu não tema a Deus e não respeite os homens, eu hei de fazer justiça com esta viúva, a fim de que ela não volte aqui para me molestar. E diz o texto: ouvi o que fez o injusto juiz, e Deus não fará justiça com os seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite? Ponto. Ainda que tardio para com eles. Depois diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Perseverança é uma coisa que nós precisamos. Perseverar é continuar em pé. Perseverar é continuar na luta sem desistir. Perseverar é lutar vendo o invisível. Você está lutando aqui e você persevera porque você está vendo lá. Perseverar é olhar para o capítulo 11 de Hebreus, quando nós vemos os homens na galeria dos heróis, todos eles, sem saber o que iria acontecer, eles ficaram firmes, porque tinham uma promessa, porque tinha uma palavra do Senhor empenhada em seu favor. E eles ficaram firmes e perseverando, glória a Deus. Abraão, no versículo 8 do capítulo 7, diz que Abraão perseverou, saiu do meio da sua parentela, da sua terra, e foi para um lugar que não sabia. Somente foi porque ele acreditava em Deus e ele perseverou na presença de Deus. Quando o profeta Daniel recebe a mensagem de Deus, no seu livro, no capítulo 12, versículo de número 13, o anjo ainda fala com ele no encerramento do livro. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, e a tua sorte será no fim dos dias. Vai até o fim, não pare na tua caminhada, não desista da tua trajetória, persista, vai em frente, porque a tua sorte será no fim dos dias. Existe o tempo da batalha, existe a perseverança da batalha, mas existe o porto de chegada, existe o local que a guerra se encerra e a vitória vem em nome de Jesus. Glória a Deus. Gálatas 6:9, Paulo escrevendo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Vai lutando, vai perseverando, porque existe o momento da planta, do cultivo, mas existe o momento da ceifa, o momento da colheita, e nós não podemos desistir, mas precisamos persistir. Você está andando, nós estamos trilhando um caminho. Se nós pararmos nesta caminhada, nós iremos perder a nossa batalha. Se nós não perseverarmos, não faremos a colheita. Se nós não perseverarmos, não alcançaremos a vitória. Se nós não perseverarmos, nós jamais iremos receber as nossas bênçãos, a nossa coroa. Nós vamos desfalecer na caminhada se nós cansarmos. Mas levante-se, não canse, siga em frente, vá em frente, olhando para Jesus,
o autor e o consumador da nossa fé, Ele está nos chamando. Venham, porque a guerra não é vossa, a guerra é minha. Lute, persista, persevere e não desista. Glória a Deus. Existe um teste nessa trajetória, e o teste é o fator tempo. E se nós não entender o tempo e não der tempo para o tempo, nós não seremos aprovados. Só o tempo passar que vai nos dar a vitória completa naquele momento. Só será aprovado aquele que deixar o tempo certo chegar. Deus não chega atrasado, Deus não chega depois, Deus chega na hora certa. Alguns dizem Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e Deus não falha. Ele faz as coisas na hora certa para os seus filhos, para a sua igreja, glória a Deus. O tempo é um fator. Outro fator que impede a nossa perseverança é a ansiedade. Existe o ataque de ansiedade que é patológico, mas existe a ansiedade normal, pela falta de perseverança, pela vontade de chegar logo, pela vontade de conquistar, às vezes até antes do tempo. E por essa razão muitos buscam atalhos, outros caminhos, e forçam para tentar chegar primeiro, não dão o tempo. A ansiedade está trabalhando, está forçando a sua vida, e não dominando a ansiedade, vai e perde o controle e erra. Não deixe a ansiedade tirar você do foco, tirar você da direção. Não deixe a ansiedade tirar o controle das suas mãos. Deus está olhando para você, Deus está olhando para mim, e nós não vamos perder a batalha. 1 Pedro 5:8, o apóstolo escreve dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, glória a Deus. Esta é uma coisa que você não pode esquecer, e aqui está o exemplo desta mulher. A segunda coisa que gostaria de citar aos irmãos, que todos nós precisamos ter em nossa memória, em nossa mente, no nosso dia a dia, é a renúncia. Renúncia é abandonar muitas coisas que a gente gosta, muitas coisas que a gente admira, abandonar por algo que é mais precioso, por algo que a gente sabe que trará uma vitória maior, um futuro mais certo, algo melhor. E nós temos que renunciar a alguma coisa, abrir mão de alguma coisa para chegar onde nós queremos. Para você servir a Deus de verdade e eu servirmos a Deus, nós temos que abrir mão de tantas coisas. As coisas efêmeras deste mundo nós soltamos porque estamos lutando por algo muito maior. Diz a Bíblia que Moisés desprezou os tesouros do Egito, as grandes universidades do Egito, para atravessar o deserto, porque estava olhando para frente e vendo a vitória, e vendo a beleza do Criador, lhe chamando para a libertação do povo e para uma promessa muito maior. Renuncie a alguma coisa para ser fiel a Deus. Renunciemos a alguma coisa para ficarmos firmes na presença de Deus. Eu li uma história dos homens que caçavam os macaquinhos lá na floresta do Amazonas. E eles pegavam potinhos ou cambuquinhas e colocavam um amendoim dentro e amarravam nas árvores. E os macaquinhos vinham, enfiavam a mãozinha com muita dificuldade para pegar o grão de amendoim. E ficavam presos lutando, e os caçadores com facilidade pegavam eles. Eles não queriam abrir mão. Ele enfiava a mãozinha ali e não queria abrir mão. Por causa de uma coisa de bem pouco valor, eles perdiam as suas vidas. Eles eram presos.
quantas coisas pequenas, quantas coisas que nós pegamos, que nós valorizamos em excesso, e isso tira a nossa liberdade, isso faz nós perder o tesouro, isso nos joga numa prisão, isso nos faz presa fácil do nosso adversário. Mas abra mão, renuncie, porque Deus está te chamando para uma vitória maior. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, estava olhando para a Bíblia Sagrada e achei tanta coisa que revela esta verdade. E eu entendi que a hora da decisão, nós mostramos quem nós honramos mais, o que nós valorizamos mais. Existe a hora que Deus te chama, existe a hora que Deus me chama para uma decisão, e ali é a hora que Deus vê onde o nosso coração está amarrado, onde as nossas mãos estão apegadas. Deus olha, nos lança na prova e vê aquilo que nós estamos mais amarrados. Mas Ele quer, solte os embaraços, deixe os embaraços e corra a carreira que está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, deixando todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Glória a Deus. Quando olhei para Lucas 14, 26, Jesus disse: se alguém vem a mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Mais claramente o versículo diz: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seu irmão, casas e tal, não é digno de mim. Esse aborrecer é colocar o valor exato, não colocar acima de Deus. O que nós estamos valorizando mais do que Deus? O que nós estamos colocando na frente de Deus? Servir a Deus envolve renúncia. Se você ler a parábola do jovem rico, do capítulo de número 18, o versículo 18 ao 30 de Lucas, você vai encontrar Jesus dialogando com um príncipe, com um homem rico, um jovem rico. E quando Jesus disse: falta-te uma coisa, a Bíblia diz que ele se levantou e retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Ele queria dizer para Jesus que obedecia os mandamentos, que honrava os seus pais, que desde a meninice dele era um homem fiel. Mas quando Jesus lançou a prova e disse: vai, vende tudo quanto tens, reparte aos pobres, depois vem e segue-me, e terás um tesouro nos céus. O moço retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Nunca mais você vai achar na Bíblia escrito o nome deste moço, porque ele não conseguiu renunciar nada. Os bens deste mundo, as coisas dessa terra foram prioridades para ele, e Deus ficou em segundo lugar. Jesus não queria as suas fazendas, Jesus não queria as coisas que ele tinha, mas Jesus lançou a prova para ver onde estava o seu coração. Quantas coisas Deus permite que nós ponha a mão, quantas coisas Deus permite que você e eu administremos. E a Bíblia diz: se as vossas riquezas aumentam, não coloqueis nela os vossos corações. A Bíblia diz: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A Bíblia Sagrada fala da renúncia que nós precisamos ter para servir a Jesus melhor. Quanto mais as coisas crescem dentro de nós, mais nós as valorizamos. Quanto mais nós nos apaixonamos pelas coisas, mais elas se tornam ídolos para nós. Eu conheci um moço que se apaixonou pelo seu Fusca, e ele cuidava tanto, e ele não deixava a chuva pegar, e ele não dava carona para ninguém, e ele cuidava muito do seu Fusca, até que alguém bateu no seu Fusca, e o seu Fusca se tornou em nada. Mas eu conversei com um servo de Deus, que tinha conseguido um carro lindo e caro, e quando eu falei com ele, ele disse: isso aqui é lata, o que vale
é o Deus que me deu, porque tudo que eu tenho não significa nada perante a fé que eu tenho no meu grande e soberano Deus. Eu abro mão de qualquer coisa, porque eu quero o meu Deus comigo, a simplicidade comigo. E Jesus entra com o texto e diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Glória a Deus, glória a Deus. Possua as coisas, mas não deixe as coisas te possuir. Possuímos as coisas, mas não deixemos nos levar por elas. Possuímos o que nós conseguirmos, mas não vamos se deixar levar e dominar por elas. No momento de abrir mão, abra mão, porque Deus está te chamando para algo mais excelente. Eu olhei para trás e segui o meu Deus, e não queremos saber do que vem desse mundo, porque lá na frente existe uma recompensa para a minha vida, para a sua vida, para a sua família. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida da sua mesa, Deus cuida do seu capital e de tudo que você tem. Renuncie o que você puder para servir a Deus melhor. E se tem alguma coisa que te atrapalha, são cordas, são embaraços, são algemas, são correntes, corte pela palavra e sirva a Deus com liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que citei aqui é a paciência. Jesus disse: ouviste qual foi a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu? Vocês viram a paciência de Jó? Vocês viram o equilíbrio de Jó? Não estamos pregando sobre Jó, mas você viu o que aconteceu com Jó e o fim que o Senhor lhe deu? Quando nós olhamos para a paciência exige fé. Nós voltamos para o capítulo 11 de Hebreus para pensar nos homens que acreditaram. Eles enfrentaram a morte, eles enfrentaram a fornalha, eles enfrentaram a espada, eles enfrentaram a cova, eles enfrentaram os leões, as feras, mas eles tiveram paciência, porque eles sabiam que eles iriam morrer ali, mas ressuscitar vitorioso do outro lado. Quando André foi assassinado, o apóstolo André, fizeram uma grande fogueira para o Tiago, para queimar Tiago. E quando perguntaram para ele: diga a última palavra antes que você vá para a fogueira, porque o André foi crucificado. Ele disse assim: Jesus Cristo vive. Eles pensaram que ele estava esmorecido na fé. Ele estava em pé diante do Senhor. Ele estava decidido. Sabe aquele sinal de trânsito cruz de Santo André? André foi morto assim. Foi Tiago. Ele diz: Jesus Cristo vive. No momento da tua luta e da minha luta, no momento que o inimigo pensar que está nos dominando, você possa estar firme e dizer: Jesus Cristo vive. E além de estar vivo, tem o domínio da minha vida. Além de estar vivo, tem o volante da minha vida. Além de estar vivo, está cuidando de mim. Além de estar vivo, está cuidando dos meus negócios. Além de estar vivo, está cuidando da minha família. Porque eu sou dele, ele é meu, e nós vamos juntos. E eu vou morar com ele um dia, glória a Deus. Meus amados irmãos, quando nós não temos paciência, ficamos inquietos. Quando nós não temos paciência, nós murmuramos. Quando nós não temos paciência, nós culpamos as pessoas dos nossos infortúnios, dos nossos fracassos. Quando nós não temos paciência, nós nos tornamos amargos. Mas deixa-me citar o Salmo 40, quando o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia, tirou os meus pés do lodo, me arrancou do charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e se alegrarão no Senhor. Glória a Deus,
Glória a Deus. Então existe alguma coisa que você vai conquistar, mas a corrida da fé é a perseverança, é a paciência. Não fure o sinal, não desfaleça no caminho, não pare nessa trajetória, vai firme com paciência, porque o Senhor tem a vitória para a sua vida. Isaías 40, verso 31, o texto diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, voarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, porque o Senhor está cuidando daquele que tem paciência. Glória a Deus. Quando olhei para a vida de Abraão, eu citei o capítulo 11, verso 8 de Hebreus, mas eu cito mais uma coisa para vocês. Abraão, quando foi chamado, e Deus disse que tinha promessas para ele, sabe quantos anos demorou para Deus cumprir as promessas de Abraão? 400 anos demorou, mas as promessas da vida de Abraão se cumpriram, e a Bíblia cita Abraão sendo nosso pai na fé, pela sua perseverança, pela sua renúncia e pela sua paciência. Se você ler a vida do Noé, Deus fala com Noé para fazer a arca, Deus leva 100 anos para ver Noé dentro da arca, socorrer e salvar do dilúvio, mas ele perseverou com paciência fazendo a arca. Moisés foi chamado, dali 40 anos se cumpriu o propósito de Deus na vida de Moisés. José é chamado, tem sonhos, sofre, vai para a cova, vai para o Egito, dali 30 anos, um pouco mais, Deus coloca ele no trono do faraó. Glória a Deus. E o rei Davi, 21 anos depois que ele recebe a unção, que ele se assenta no trono e é rei no palácio real de Jerusalém, da tribo de Judá e de todo Israel. Paciência. Essas três coisas eu e você não podemos esquecer da nossa vida. Esta renúncia, esta paciência e esta perseverança.